ter uma clareza do que é que nós estamos falando e em que tempos nós estamos vivendo. Então, eu pensei bem, falei, eu acho que a gente precisa conversar sobre isso, né? E eu tentei até fugir do assunto, confesso para vocês que preparando essa palavra, durante a preparação dessa palavra, eu acabei preparando 2 outras. Porque eu começava, desviava, acabava saindo outra coisa, eu falava, não, mas não é. Eu tentei fugir do assunto, mas não é isso que é para domingo, guarda para outro dia. Né? Preparei uma, Júnior, que vai ser para o Café 45, que ficou em cima. Eu falei, nossa, essa está muito boa, mas é para o Café 45. E aí eu voltei para o tema da Nova Aliança. Não, é para falar sobre a Nova Aliança, então vamos falar sobre a Nova Aliança. Né? Mas aí eu comecei a fazer uma lista do que era a Nova Aliança, né? E ficou um negócio gigantesco. Eu falei, não, também não vai dar, porque é muita coisa. Estava dando 10, 12 itens. Eu falei, meu, quem que aguenta ficar ouvindo 10, 11, 12 itens? Isso aí eu vou ter que montar uma série de 4, 5 semanas para falar sobre isso. Então também não vai dar. Mas nesse processo, nesse exercício, eu acabei chegando a um ponto onde eu vi que tudo se resume a 3 grandes mudanças que acontecem a partir da Nova Aliança. Né? A começar pela primeira grande mudança, né, que é a base de tudo, que a Nova Aliança ela traz ela resolve a questão da lei. Né? Isso nós já vimos, já sabemos, mas vocês sabem que no Velho Testamento toda a relação com Deus, toda a relação humana com Deus era baseada na lei. Que era a lei? Eram regras. Os 10 mandamentos, sim, os 10 mandamentos mais 613 regras do Torá. Então, na verdade, eram 623 leis que você tinha que seguir. Mais umas sub-leis e uns artigos e uns parágrafos, né? Os advogados aí sabem do que eu estou falando, quer dizer, era uma coisa gigantesca, impossível do homem cumprir tudo isso. E a sua relação com Deus e com a comunidade na época, com os irmãos, né, com o templo, se dava baseado nessa lei. Você tinha que cumprir tudo aquilo. Se você não cumprisse, você tinha que fazer sacrifícios. Nós já falamos sobre isso também. Então, ia desde você sacrificar uma pombinha até sacrificar um bezerro, dependendo do grau do seu pecado, do grau da sua culpa, né? Mas Deus sabe que não haveria como o homem dar conta de tudo isso, né? E aí vem toda a questão da Páscoa, que a gente conversou, a necessidade de Jesus vir e cumprir essa lei. Jesus vir e resolver de uma vez por todas essa questão do sacrifício que nós não poderíamos fazer, né? Nós não poderíamos cumprir. E a partir de então, a partir do momento que Jesus cumpre a lei, que Jesus morre e ressuscita e assim cumpre, né, aquilo que a lei exigia, o sacrifício perfeito, e ele vence a morte, ele vence o pecado, a partir desse momento nós começamos a viver pela graça. E aí começa a nova aliança, que é a era da graça. Até então nós vivíamos pela lei, vivíamos debaixo dos requisitos da lei, tínhamos que cumprir a lei. A partir de Jesus nós vivemos pela graça. É uma nova era, é um novo momento, né? João deixa isso muito claro, todos recebemos da sua plenitude graça sobre graça, pois a lei foi dada por intermédio de Moisés, quer dizer, a lei hebraica, né? A lei mosaica, que os teólogos falam, mas a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Então estamos em Cristo, estamos na graça, vivemos na nova aliança. E isso traz enormes implicações para a nossa vida, grandes implicações para a nossa vida, ou pelo menos deveria trazer. Por que deveria? Porque, aí vem o ponto, por que eu quis falar sobre isso hoje. Apesar de nós vivermos na graça, vivermos na nova aliança, eu vejo, até na minha vida, muitas ocasiões em que a gente flerta com a lei, ou que há aquele embaçamento que eu falei no começo, há aquela interferência de canais, e em alguns momentos a gente volta para a lei. A gente volta para os requisitos da lei, e a gente cobra dos outros e de nós mesmos comportamentos baseados na lei. E isso é muito ruim, muito ruim. Às vezes eu vejo, por exemplo, o Facebook, eu falo, o Facebook é muito legal, porque a gente vê como as pessoas pensam, ou como elas não leem antes de repostar algumas coisas. Quer dizer, você vê coisas lá que eu falo assim, olha, não é bem assim. Aquele post bonito, aquela fotinho linda, mas com uma palavra, às vezes, isso é lei.
Nós vivemos na graça. Isso é velha aliança. Nós vivemos na nova aliança. Essas coisas já passaram. Tudo se fez novo. Então, por isso eu quis fazer esse estudo, para a gente esclarecer algumas coisas e algumas mudanças e a gente entender o que realmente significa estar na nova aliança. O que realmente significa estar vivendo sobre a graça e não sobre a lei. Então, não se preocupem, eu não vou fazer 12 pontos, mas eu vou falar sobre 3 grandes mudanças que acontecem a partir do momento que Jesus cumpre a lei. Então, veja, Jesus cumprir a lei não é uma mudança, é o fato, é o que aconteceu. É o momento catalisador que dele tudo decorre. Jesus cumpriu a lei, por isso vivemos na nova aliança. Quais são as mudanças, então? A primeira mudança significativa que nós vemos a partir desse momento, a partir do momento que Jesus cumpre a lei, é que há uma mudança do foco no comportamento para a identidade. Comportamento versus identidade. Na velha aliança, tanto a bênção quanto a maldição estava calcado o quê? No seu comportamento. O que você fazia, o que você deixava de fazer, como você agia, se você seguia as regras ou não. Aí você era abençoado ou você era amaldiçoado. Quando você olha para aquelas leis, os 10 mandamentos e as 623 outras, você vai ver que praticamente todas elas dizem respeito ao comportamento. Como agir em determinadas situações e, enfim, o tempo todo. Não é que o comportamento não seja importante, nós vamos ver lá no final como que a gente lida com a questão do comportamento. O comportamento é importante, mas na nova aliança o foco passa a ser a sua identidade, ou seja, quem você é em Cristo. É isso que importa agora. Quem você é em Cristo. Lá em Coríntios, Paulo diz que se alguém está em Cristo, é nova criatura. E algumas coisas já passaram. Todas as coisas já passaram. E eis que se fizeram novas. Uma outra versão que eu gosto melhor, que diz assim, tudo se fez novo. Tudo se fez novo. Aquele que está em Cristo teve tudo novo. Então, estar em Cristo é ter esse tudo novo. Tudo novo. Então, perdão, redenção, salvação, elas acontecem agora na pessoa de Jesus, no estar em Jesus, e não mais no meu comportamento. Então, eu não sou mais salvo, ou perdoado, ou aceito pela maneira que eu me comporto, se eu ajo bem ou se eu ajo mal. Esse não é mais o pré-requisito. Há um pré-requisito apenas, que é crer. Eu preciso crer. Que João diz que aos que o receberam, aos que creram em seu nome. Aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Filhos de Deus. Então, até outro dia eu chamei alguém de criatura, né? Criatura, falou, criatura não, sou filho. É isso mesmo. Aqueles que creram se transformaram em filhos de Deus. Você tem uma nova identidade. Você não nasceu por descendência natural, não é pelo sangue ou pela vontade da carne, ou seja, porque eu quis ou porque alguém quis, mas nasceram de Deus. Deus nos faz filhos. Quando nós nos comportamos bem, quando nós paramos de beber, quando paramos de fumar, paramos de pensar besteira, quando nós cremos. O requisito é aos que creram em seu nome. Não me entendam mal. O comportamento muda na sequência, mas não é requisito. Essa é a grande diferença que nós temos que entender. As pessoas acham que a mudança do comportamento é que nos leva a Deus. Não, é o crer que nos leva a Deus. E Deus nos leva à mudança de comportamento. A ordem é invertida. Então, em Cristo nós temos uma nova identidade, porque somos filhos, começamos a agir como filhos. Porque somos filhos, as coisas começam a acontecer de maneira diferente, os meus desejos começam a mudar, eu começo a querer outras coisas, porque agora eu tenho um Pai Celestial que eu amo, que me ama e eu quero amá-lo de volta. E aí eu começo a mudar. E aí as coisas começam a mudar, como fruto da minha nova identidade. Se eu tento fazer uma mudança antes, nada mais é do que esforço próprio. E ela não vai durar, porque a minha natureza continua humana, continua corrompida, continua no pecado. Então, primeiro eu creio, recebo a Cristo, recebo a nova natureza em Cristo, me torno filho, e daí decorre todo o resto, todas as demais mudanças.
Então, bênção, maldição não estão mais vinculadas ao comportamento, elas estão vinculadas à identidade. Quem você é. Aqueles que estão em Cristo, em tudo novo, para eles não há mais condenação. Por quê? Porque Jesus nos perdoou. Ele nos resgatou, nos deu paz com Deus. Não pelas minhas obras, mas por aquilo que Ele fez na cruz. A morte e ressurreição dele é que me permite não mais ser condenado. Tá? Mas os que não estão em Cristo, aí já é outra história. Né? Lá em João 3,18 diz que eles já estão condenados. Né? Nossa, Eli, você está falando que então quem não crê está condenado. Nossa, mas Deus é muito mal. Quer dizer, ou eu creio ou eu sou condenado. Veja, a gente precisa entender bem isso. Às vezes as pessoas pensam assim, se Deus fosse bom mesmo, todo mundo ia ser salvo. Mas a questão é, Deus quer que todo mundo seja salvo. É para todo mundo ser salvo. De fato, Jesus morreu por todos. E ele diz assim, eu atraí a todos. Só que há um raio de um negócio chamado livre-arbítrio, né? Que Deus, para que nós não fôssemos robozinhos assim, que agem tudo igualzinho, falou assim, não, você pode decidir o que você quer da sua vida. E eu não quero te condenar. Mas tem um detalhe. Lá em João 14,6, Jesus diz o seguinte, eu sou a vida. Eu sou a vida eterna. Quem crer em mim não morrerá eternamente. Então a vida está na pessoa de Cristo. Então quem tem Cristo tem vida. E quem não tem Cristo? Não tem. É simples assim. Então não é que Deus vai fazer você morrer porque você não escolheu. Não, é porque essa é a natureza da vida humana. A nossa natureza é viver e morrer. Agora, aqueles que receberam a Cristo têm a vida eterna. Simples assim. Então, Deus não quer condenar ninguém. Deus não quer punir ninguém. Deus quer que todos escolham ter a Cristo. Basta você crer. Basta você crer. Porque a vida eterna está em Jesus. Então, na prática, o que tudo isso significa? O que essa mudança, então, significa? Né? O comportamento versus identidade. Significa que não há mais nada que nós possamos ou precisemos fazer para mudar a nossa condição diante de Deus, nossa condição de salvação. Jesus já fez o que precisava ser feito. Tudo o que a gente precisa fazer é receber, é aceitar Jesus, estar nele e ter esse tudo novo. Esse tudo se fez novo. Então, se alguém te manda hoje fazer uma penitência ou cumprir X regras ou Y regras para você ter salvação, meu amigo, isso é velha aliança, isso não é nova aliança. A nova aliança, o que você precisa fazer? Crer. Você precisa crer. Se arrepender, confessar os seus pecados e receber o perdão. Receber. Falar, Senhor, eu recebo essa nova identidade. Eu aceito ser seu filho. Eu aceito ser seu filho. Eu quero ser seu filho. É só isso, só isso. Agora, eu não estou dizendo que a gente não precisa ter disciplina, que a gente não precisa ter compromisso e lidar com o nosso comportamento. Sim, nós vamos precisar fazer isso, mas eu vou deixar para falar sobre isso lá no terceiro ponto. Porque o importante é saber que não são essas coisas que nos dão salvação. Salvação vem através de Jesus. Todo o resto é consequência de estarmos em Cristo. Porque hoje o foco, novamente, não é mais o meu comportamento, mas sim quem eu sou. E eu estou em Cristo, por isso tudo se fez novo. Tudo se fez novo. Segunda grande mudança que a graça traz, que a nova aliança traz. A mudança do foco do templo, do prédio, a estrutura física, para a comunhão da igreja. A manifestação de Deus não mais acontece no templo, naquela estrutura, ou no monte, ou seja, a manifestação de Deus não está mais conectada à geografia ou a um local, mas sim às pessoas, à comunhão da sua igreja. Lá na Velha Aliança, o local de adoração era o templo de Jerusalém ou o monte. Né? É interessante quando aquela mulher ela aborda Jesus, ela fala assim, nossos antepassados adoravam nesse monte, mas vocês dizem que Jerusalém é o lugar. Jerusalém é o lugar. E Jesus fala assim, não, peraí minha filha, não é bem assim. Não é bem assim. Olha só, vai chegar um momento que ninguém vai adorar a Deus nem no monte
nem em Jerusalém, nem no monte, e também não é no templo, mas virá o templo e já chegou esse tempo, porque a nova aliança que é manifesta em Cristo já chegou, em que os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai quer que o adorem. Quem que Deus quer que o adore? As pessoas que o adoram em espírito e em verdade, aquelas que sabem que adorar a Deus não é algo litúrgico, não é algo cerimonial, mas é uma expressão do seu coração, do seu espírito, da verdade, daquilo que Jesus é na sua vida. Por quê? Porque agora todos fomos feitos sacerdotes, somos todos sacerdotes, então nós não mais precisamos do sacerdote para adorar para nós. Nós temos o Celso aqui na frente para nos conduzir, para nos instruir, para nos ajudar, para nos levar. Mas nós não dependemos do Celso, ou da Aniquele, ou do Júnior, ou da Gabi. A gente gosta de ouvir eles cantar, a gente se emociona em ouvi-los cantar, mas não são eles apenas que são os sacerdotes. Nós somos todos sacerdotes. Nós somos os sacerdotes. Então Deus não mais se manifesta lá no templo, naquele endereço específico, mas agora ele se manifesta através da igreja. E quem é a igreja? Somos nós. Nós somos a igreja. É bacana desse texto que ele fala assim, onde 2 ou 3 estiverem reunidos. Ele não fala assim no prédio X, no prédio Y, na catedral, na presbiteriana. Não é na presbiteriana mais, agora é na independente. Não, agora não é mais na independente, agora é na independente renovada. Não, agora não é mais na presbiteriana independente renovada, agora é na presbiteriana independente renovada do Espírito Santo. Não, agora é na Batista X ou Y, ou na católica, ou na catedral, ou na... Ele fala o quê? Onde 2 ou 3 estiverem em meu nome, ali eu me manifesto. A manifestação de Deus não está mais vinculada a endereço, está vinculada ao povo de Deus, à igreja, a nós. E olha que legal, o encher-se do Espírito também. Esse texto muita gente sabe de cor, mas presta pouca atenção no comecinho dele. Enchei-vos do Espírito Santo, falando para si mesmo, memorizando, sozinho no seu quarto fazendo tudo isso. Não. Enchei-vos do Espírito Santo falando entre vós. Como é que eu vou falar entre vós se eu não estiver com vós? Né? Nós temos que estar juntos para que isso aconteça. E é muito bacana, eu gosto desse texto, que Paulo dá uma lista aí de disciplinas que nós devemos estimular e alimentar e assim, tentar fazer na nossa vida, né? Salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando, salmodiando. Salmodiar é falar daquilo que Deus tem feito, é dar testemunho do que Deus tem feito, né? Dar graças a Deus por tudo. Essa é uma lista bacana de coisas que a gente deveria estimular na nossa vida. Não achava, tinha uma outra palavra que eu gosto mais, mas não consigo lembrar qual é agora. Enfim, mas ele começa com comunhão, falando entre vós, ele começa pela comunhão, começa pelo estar juntos. E tem vários textos, eu tinha posto mais uns 3 aqui, depois eu cortei para economizar espaço. Tem vários textos que falam a mesma coisa, é o entre vós. E na segunda parte ele fala, sujeitando-vos uns aos outros, no temor de Deus. O que é sujeitar-se um ao outro? É você abrir mão pelo outro. Isso implica em comunhão, isso implica em estar juntos. De novo, não é o templo, não é o prédio, é a igreja. E se alguém ainda tem dúvida quanto a isso, lá em Hebreus não poderia ser mais claro. Quando ele fala o seguinte, não deixemos de nos reunir. Não deixemos de nos reunir. Porque nós precisamos nos encorajar, mostrar amor, fazer o bem. Como? Juntos. Juntos. Ao contrário, vamos nos reunir e fortalecer uns aos outros. Vamos estar juntos, é isso que ele está falando. Vamos estar juntos. Na nova aliança, o foco não é o prédio, não é o endereço. O foco é a comunhão da igreja. Somos todos sacerdotes. Todos ministramos, todos somos ministrados, todos exortamos, todos às vezes somos exortados. Todos damos, todos recebemos. E esse é o corpo de Cristo, onde cada um faz uma parte, cada um tem um papel, cada um tem uma importante missão nesse corpo.
mas juntos. E o local da reunião é aqui, ou é lá em casa, ou é na sua casa, ou é no cultural, tanto faz. O local da reunião é uma questão logística, só isso, é logística. Onde que é o melhor lugar para a gente se reunir? Hoje é aqui, talvez daqui a alguns anos não seja mais, não é? A gente não sabe. Então, na prática, o que isso significa? Nós temos duas situações aqui, uma boa notícia e uma má notícia. Uma boa notícia e uma má notícia. A boa notícia é que você pode agora congregar em qualquer lugar. Você não precisa mais ir para o templo. Você deve se reunir. Como em Hebreus está lá claro, não deixe de se reunir. Mas a questão do endereço, tanto faz. A questão da denominação, tanto faz. Nada disso importa mais. O importante é estar com o corpo, é adorar, é ministrar e ser ministrado em qualquer lugar. Isso é muito legal. Onde 2 ou 3 estiverem reunidos, ali está a igreja, ali está o corpo. Muito bom. Essa é a boa notícia. Mas tem uma má notícia também. A má notícia qualquer é que simplesmente vir ao templo, sentar numa cadeirinha e ouvir, não é o bastante. Não é o bastante. Porque a manifestação de Deus, a manifestação do Espírito Santo, o crescer no Espírito, acontece na comunhão. Comunhão. O que não significa que você não precisa mais ter o seu tempo com Deus, a sua oração, o seu particular com Deus. Não é disso, não estou falando que não é mais para você fazer isso. Tudo isso você continua fazendo. São as disciplinas, nós vamos ver no próximo ponto essa questão. Mas nós vemos que em termos de reunião, o que vale é a comunhão. É o estar envolvido. Então, aquela pessoa que chega, senta, assiste, acabou, vai embora, ela aprende, ela recebe a palavra, ela é ministrada, mas ela não tem a comunhão que traz aquela transformação de vida que Deus quer colocar, fazer na vida de cada um. Aquela transformação, aquele mover, aquela mudança vai acontecer num contexto de comunhão. Num contexto de comunhão. Tá? Então, você precisa investir nisso. E aí eu quero te sugerir, em termos práticos, se envolva num grupo. Nós temos vários projetinhos aí que a gente está dando início, nós temos os grupos familiares, tem vários grupos que estão em andamento, tem um grupo em casa, tem um grupo no Eugênio e na Cris, tem um grupo no Júnior Mantovani, tem um grupo, a Marilda e o Cláudio estão para começar um grupo, enfim, tem vários grupos aí, né, que estão... tem o grupo do Fabrício, cadê o Fabrício? Está lá atrás, tem um grupo jovem aí, casais jovens com filhos pequenos, né? Então tem o grupo do Fabrício e tal. Tem vários grupos familiares que acontecem. O nosso grupo, por exemplo, é sábado de manhã, é uma delícia. Né, Edson? Não foi joia? Não está sendo joia? Né? Agora ele não vai falar que não foi, né? Mas não é joia? A gente senta, a gente come, toma um café da manhã juntos e a gente conversa sobre fé, sobre a ação de Deus na nossa vida, sobre a palavra, sobre como realmente aplicar a palavra em questões pessoais que estão onde o bicho está pegando, né? A gente fala do que está pegando. O que está pegando? E aí como que Deus pode interagir nessa situação? E é muito legal esse momento de ministração, um ministrar o outro, um conta uma experiência, o outro conta outra experiência, e assim a gente cresce juntos. Tá? Nós temos também mentorias. Tem algumas mentorias aí acontecendo só de homens, só de mulheres, né? E nós temos também o servir, que é estar aqui trabalhando junto, fazendo as coisas, como eu falei do Carlos cedo, que vem aí, fica aí mexendo com som e tal. Tudo isso é comunhão, é estar junto com a igreja. É oportunizar o falar entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais e permitir que o Espírito Santo haja na nossa vida e nos ajude a crescer. Tá? Então, se envolva na prática, se envolva, seja um com a igreja, seja um com o corpo. Isso vai trazer esse crescimento na sua vida. Né? Por fim, mas não menos importante, Rafa, você não pega uma aguinha para mim, fazendo favor? A graça muda o foco da obediência, do compromisso, da obediência pelo medo, para a obediência e o compromisso como fruto de amor. A graça no Velho Testamento, na Velha Aliança, nós vemos as pessoas agindo e se comportando e fazendo e obedecendo, obrigado, querido, e estudando, indo para a igreja e lendo os textos, né? Cumprindo todas aquelas disciplinas,
Por quê? Pelo medo da condenação, pelo medo do que ia acontecer, pelo medo da mão de Deus pesar, pelo medo da maldição. Na nova aliança, há uma grande mudança, De novo, a gente viu todas aquelas regras, 623 regras, não dava para a gente cumprir, não era possível cumprir. Jesus vem e cumpre essas regras por nós, e com isso, Ele nos dá liberdade. Agora eu sou livre. Eu estou livre da lei, eu estou livre de ter que cumprir aquelas 623 regras, porque Jesus já cumpriu aquelas regras para mim. Então agora eu ajo com liberdade. Então eu não respondo mais por medo da condenação, por medo do que vai acontecer ou do que pode acontecer. Agora eu respondo por amor. Por quê? Porque Ele me amou primeiro. Ele me amou. Eu recebo esse amor. Eu retribuo esse amor. Então agora tudo que eu faço como consequência de ter sido aceito, de ter sido recebido da minha nova identidade. Lembra que eu falei no começo? Quem você é agora? Agora você está em Cristo. Tudo se fez novo. Não tem por que eu querer viver no deserto, viver no velho. Agora eu quero viver no novo. Quero viver no novo. No novo de Cristo, no tudo novo, como consequência. Antes, você precisava agir para ser alguém, para ser aceito, para ter uma posição diante de Deus. Agora você age porque você é alguém. Porque você já tem essa posição diante de Deus. Porque você já está em Cristo. Porque você já tem uma nova identidade que te capacita a agir assim, a fazer assim. Veja esse texto. Paulo diz o seguinte: antes vocês estavam cheios de escuridão. Então antes havia trevas na minha vida. Havia morte, havia escuridão. Estava no deserto, estava na areia. Agora, porém, sendo seguidores do Senhor, quer dizer, sendo discípulos, sendo cristão, crendo no Senhor, estão cheios de luz. O que essa palavra está dizendo é o seguinte: na sua vida, se você tem Jesus, você tem luz. Você tem luz. Você já tem essa luz. Uou, como assim? Você já tem a luz. Você já tem a luz. E aí Paulo diz: vivam como pessoas que pertencem à luz, pois os efeitos da luz, ou seja, os frutos da luz, são encontrados em todo tipo de bondade, justiça e verdade. São frutos de quem você é. Frutos de quem você é. Viva como pessoas da luz. Viva como pessoas da luz. Dê os frutos da luz. Dê os frutos da luz. Então nós agimos por amor, porque nós temos a luz, nós agimos com luz, e não porque eu tenho medo do que vai acontecer se eu não fizer assim. Eu já falei para vocês que eu detesto aquele adesivo, ainda bem que sumiu agora, parece que passou aquela modinha, mas teve uma época que tinha aquele adesivinho assim: os olhos de Deus estão em todos os lugares. Qual é, meu? Está lançando condenação sobre as pessoas, tipo assim, Deus está vendo o que você está fazendo. Deus vai te pegar no final do dia. Espera para ver o que vai acontecer. E a gente ouve isso dentro da igreja, e a gente ouve pessoas dentro da igreja falando: olha, aconteceu isso porque você não fez aquilo. Aconteceu assim porque você não fez assado, você não orou, você não... né? Gente, não é assim. Nós não podemos agir pelo medo do que Deus vai fazer ou iria fazer. E nós não podemos cobrar isso das pessoas, lançar medo sobre as pessoas. Não é assim que Deus age. Jesus veio, viveu, morreu e ressuscitou para nos dar liberdade. E Ele diz que Ele nos perdoa de todas as nossas iniquidades. Todas as nossas iniquidades. Todas. Então, nós agimos por amor, não por medo da condenação. Então, tudo que você fizer, não faça para ter crédito, não faça para ser especial, ou para ser escolhido, ou para ser mais um homem de Deus, uma mulher de Deus, ou sei lá o que, para Deus ouvir minha oração, então vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Não, faça tudo por amor. Tudo por amor. Tudo por amor. Então adore o Senhor por amor. Que Ele é digno, que Ele merece o nosso louvor, Ele merece a nossa adoração. Deus se alegra
A palavra diz que Deus se manifesta em meio aos louvores do seu povo. Quer ver a presença de Deus na sua vida? Começa a louvar. Coisa está ruim? Começa a louvar. Falei isso ontem no nosso GF, né, Edson? O negócio está ruim, o bicho está pegando, bota um louvorzinho para tocar. Bota um fone de ouvido, ouça um louvor. Permita que Deus se manifeste, que o Espírito Santo se manifeste, que Ele já está em você. Não é falar, vou louvar para que Deus venha. Não. Jesus está em você. Você é um em Cristo, você está em Cristo. Mas permita que Ele se manifeste. Coloque um louvor, ouça um louvor, adore a Deus. Ore. Não porque alguém falou que eu tenho que orar. Se eu orar 2 horas por dia, aí vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, e blá, 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 blá. Assim, você acha que a sua oração vai manipular a manifestação, a presença de Deus? Não vai. Mas você ora para que Deus saiba como você se sente. Ele quer que você fale o que você sente. Ele já sabe o que você sente, mas Ele quer ouvir a tua voz. Ele quer ouvir você falar. Não haja como, Deus já sabe. Deus já sabe, mas Ele quer ouvir você falar. Então ore, conta para Ele o que está acontecendo. Vai para a palavra, seja no papel, seja no teu celular ou no teu iPad, vai para a palavra. Não porque, eu tenho que ler a Bíblia 2 vezes por ano, ou 1 vez por ano, ou eu tenho que... Não, você precisa conhecer o seu amado. A Bíblia diz, Ele é o meu amado é meu. Como que eu vou ter um relacionamento com alguém que eu não conheço? Se eu não passo tempo com Ele, eu não sei o que Ele pensa, eu não sei o que Ele gosta. Então vai para a palavra para descobrir o que Deus pensa. Como Jesus age. A Bíblia diz que é para eu ser igual a Jesus, mas como que Jesus é? Como é que eu mudo o meu comportamento se eu não tenho referência? Se eu sou, me perdoe a palavra, mas se eu sou ignorante em relação a Cristo ou em relação a Deus, como é que eu vou mudar o meu coração? Como é que o meu coração vai mudar se eu não tenho a menor ideia do que Deus é, do que Jesus é, de como eles pensam? Então eu vou para a palavra para descobrir quem Ele é, não para cumprir um compromisso. Eu vou me envolver na igreja por amor, porque eu amo o ministério, eu amo estar com meus irmãos, eu amo a igreja, então eu me envolvo, eu dou meu tempo. Contei do Carlos hoje cedo, desculpa ficar voltando nesse ponto, mas é um ótimo exemplo. Não está aqui porque alguém está mandando ou alguém está pedindo. Está aqui porque Ele ama estar aqui. Porque Ele ama estar com a gente. É por amor, não ganha nada. Financeiramente, não ganha nada. Até o cheeseburger que eu falei que ia fazer para ele não deu certo, né, Carlos? Estou devendo um cheeseburger, que a gente combinou. Quando ficar tudo pronto, eu mando um cheeseburger lá na grelha e tal. Aí tentamos marcar, não deu certo. Vai ficar lá para outra semana. É por amor, não é nem pelo cheeseburger. Mas eu vou dar o cheeseburger. Medite. Gente, meditação, ouvir a Deus, ficar quieto. Não é para cumprir uma regra. É para você ouvir Deus. Tem gente que fala assim, Deus não fala mais. Eu falo, não, Deus fala, você que não fica quieto. Fica quieto um pouquinho, sossega o facho, desliga a TV, fecha o celular, vai para um lugar sossegado, nem que seja o banheiro da sua casa, tranca a porta e deixa Deus falar. E aí você vai ver se Deus não fala. Aí você vai ver se Deus não fala. Você vai ficar arrepiado. Você vai falar, meu Deus, Deus falou comigo. Medite para ouvir a palavra de Deus. Proclame a salvação, fale de Deus, fale da salvação. Por quê? Porque eu fui salvo, eu quero falar para as pessoas sobre isso. Eu ganhei um presente tão bacana, eu quero mostrar para todo mundo o que é. Eu quero compartilhar com todo mundo aquilo que eu ganhei, aquilo que eu recebi. Por amor, por amor. Não é porque meu nome está numa lista, porque o meu pastor falou que agora é época de evangelismo, que agora nós estamos numa campanha, vamos dobrar o tamanho da igreja. Não, é por amor que a gente faz essas coisas. Busque o Senhor porque você quer estar na presença dEle, porque Ele te ama e você quer receber desse amor, e você quer transbordar desse amor. Busque o Senhor de todo o seu coração, por amor, e dê, contribua por amor. Tem gente que dá com uma mão para tirar com a outra, fala assim, não, eu estou semeando. Eu acredito em semeadura, porque as promessas são válidas, tá? Jesus não anulou as promessas. Jesus disse, eu não vim para anular a lei, eu vim para cumprir. As promessas são válidas. Então você dá, você recebe. Aquele que dá com generosidade, recebe com fartura. É uma promessa. Mas não tente manipular a Deus. Falar, Deus, eu estou dando 100, então eu quero 1000. Não é assim que funciona. A palavra diz que Deus se alegra com quem dá com
alegria, com generosidade, porque você ama, não para ser abençoado. Quer uma boa notícia? Você já é abençoado. Nós já somos abençoados. Somos abençoados em primeiro lugar com a vida eterna. Quer mais que isso? Tudo o resto, fichinha. Não dê, por amor, com generosidade, com confiança, sabendo que eu já sou abençoado. Enfim, faça com que todas essas disciplinas da fé, tudo aquilo que às vezes nós vimos como regras, como coisas que eu tenho que fazer para conseguir isso, para conseguir aquilo, apague esse tenho que fazer, ou esse para isso ou para aquilo, e simplesmente fale, é por amor. Todas essas disciplinas precisam ser frutos do meu amor a Deus, daquilo que Ele já fez por mim, da minha nova identidade. Domingo retratrasado, não sei, eu falei para vocês, mostrei o meu certificado de cidadania italiana, né? Lembram disso? Eu falei, então, porque eu sou italiano, eu quero aprender a falar italiano. Eu quero aprender pratos italianos. Quero aprender a ser um italiano. E se um dia eu for morar na Itália, não acho que isso iria acontecer, mas se um dia, quem sabe, depois de aposentado, velhinho e tal, quando eu tiver assim velhinho que nem o Cláudio, aí, de repente a gente muda para lá, eu não quero ser visto como um estrangeiro. Quero ser visto como um italiano. Eu não quero chegar no céu como um estrangeiro, que não sabe a língua, que não sabe os pratos, que não sabe os louvores. Eu quero chegar no céu como um cidadão do céu. Você está entendendo o que eu quero dizer? Porque eu tenho a luz, eu brilho a luz. Eu não brilho mais trevas. Eu tenho que brilhar a luz. É simples assim. Essa é a minha nova identidade, essa é a minha nova nacionalidade. Então eu vou viver essa nacionalidade. Eu estou em Cristo, Cristo está em mim, tudo se fez novo. Essa é a nova aliança. Vamos viver em novidade de vida. Vamos viver em novidade de vida. Então não fique com o pezinho lá no deserto, o outro pezinho na fonte de água viva. Jesus falou, eu sou a fonte de água viva. A nova aliança é estar na fonte de água viva. A velha aliança é viver no deserto. Não fica com um pé em cada um pé no seco, um pé no molhado. Mergulha na graça. Mergulha na fonte, que é ali que está a vida. Ali que está a vida. Amém? Eu quero encerrar, acho que dá tempo, se eu fizer bem rápido, eu quero ler um texto para encerrar. É um textão, né? E eu vou encerrar com esse texto e aí nós vamos orar, mas esse texto Paulo escreve aos Colossenses, que eu creio que viviam mais ou menos nesse dilema que a gente vive. Era um pessoal que vivia oscilando entre questões da lei, questões da graça, né? E aí Paulo faz um textão para eles, e nesse textão ele resume tudo. Tudo isso que eu falei está embutido dentro desse texto, vocês vão perceber. E eu acho que serve como uma... em inglês, hoje, gente, como é que eu traduzo wrap-up? É um fechamento, né? É um bom fechamento, é uma boa conclusão para nós. A conclusão que Paulo faz para aquelas pessoas lá, para os colossenses, né? As pessoas de Colossos, né? Ele diz assim, isso está lá em Colossenses 3, de 1 a 17, eu dei uma mexida no texto, eu tomei uma liberdade poética aí de dar uma ajeitada em algumas coisas, só para encurtar, tá? Mas vocês podem ler depois na sua Bíblia, e é um texto bem bacana, Colossenses 3, o capítulo 1 inteirinho, basicamente, tá? E ele diz assim, portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, ou seja, essa é a sua nova identidade, você foi ressuscitado com Cristo, uma vez que você está em Cristo, procurem as coisas que são do alto, ou seja, que são da sua nova identidade, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenha os pensamentos nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Você está em Cristo agora, pense como alguém que está em Cristo, não como alguém que vive nas circunstâncias, ou seja, pense nas circunstâncias divinas e não nas circunstâncias que você vive. Não fique preso às suas circunstâncias. Pois vocês morreram, fomos mortos com Cristo, e agora a sua vida está escondida em Cristo, com Cristo em Deus, quer dizer, você está com Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, qual é a minha vida então? Cristo. Vocês percebem, ele é até redundante, ele fica batendo nesse ponto, né? A sua vida está em Cristo, Cristo é a sua vida, e quando ele for manifesto, vocês também serão manifestados com ele,
em glória. Abandonem o pecado. Aqui eu resumi, ele faz uma lista do que são esses pecados, eu resumi tudo para pecado. Depois vocês leem na sua Bíblia a lista que é grande, tá? Então abandonem o pecado, abandonem todas essas coisas, visto que, de novo, olha a identidade, vocês já se despiram do velho homem. Nós não estamos mais no passado, não estamos mais na velha aliança, não estamos mais debaixo da lei, mas nos revestimos do novo, nova aliança, tudo novo, o qual está sendo renovado, está nesse processo de renovação, de ser feito novo dia a dia, à imagem do seu Criador. Está sendo renovado, nós estamos sendo, às vezes as pessoas falam, mas por que eu ainda peco? Porque você está sendo renovado, você está nesse processo de renovação. Nessa nova vida já não há diferença entre grego, judeu, corintiano ou palmeirense, circunciso ou incircunciso, londrinense ou são paulino, não há mais diferença. Escravo ou livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Cristo é tudo e está em todos. Portanto, como povo escolhido de Deus, olha de novo aí a identidade sua, você é povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se da profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência, suportem-se, perdoem-se uns aos outros, a comunhão da igreja. Como? Cristo lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o dom perfeito. Que a paz de Cristo seja juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo. Novamente, comunhão, estamos juntos, somos um corpo. E sejam agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros, com toda a sabedoria, e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. De novo, ele fala de todas as disciplinas, mas em comunhão, estarmos juntos. E por fim, tudo o que fizerem. Tudo o que fizerem. Tudo. Não é quando forem à igreja, quando lerem a Bíblia, quando estiverem no seu estudo bíblico semanal, quando estiverem no rush. Ele não fala quando vocês estiverem praticando coisas de fé. Não, ele fala tudo o que fizerem. Tudo, seja em palavra, seja em ação. Façam-na em nome do Senhor Jesus, dando graças por meio dele a Deus Pai. Amém. Essa é a síntese da nova aliança. É o resumo da nova aliança. Nós morremos e ressuscitamos em Cristo. Nos despimos do velho homem, nos vestimos do novo, que está sendo renovado dia a dia em Cristo, para se parecer cada vez mais com Ele. Somos povo amado de Deus com uma missão. Qual é a missão? Representar a Cristo. Tudo o que fizerem, façam em nome de Jesus Cristo. Lembra, domingo retrasado, somos embaixadores, representamos a Cristo. Essa é a nossa nova missão. Talvez na velha aliança sua missão fosse cumprir as regras, glorificar o nome de Deus através de um comportamento perfeito. Agora nós glorificamos o nome de Deus, representando a Cristo, brilhando a luz, fazendo a luz brilhar, permitindo que ela brilhe, permitindo que as pessoas conheçam Jesus através das nossas próprias vidas. Aonde? Qualquer lugar. No trabalho, na escola, na academia, no trânsito. O trânsito é o mais difícil, né? O trânsito é um desafio, né, Cláudio? O trânsito é um desafio, mas em tudo que a gente fizer, permita que a luz de Cristo brilhe na sua vida. Viva a nova aliança, mergulhe na nova aliança, tira o pezinho do Egito, tira o pezinho da areia. Quando vier certos pensamentos na sua cabeça, questiona, fala assim, peraí, mas isso é velha aliança ou isso é nova aliança? Antes de você repostar aquele textinho que você viu no Facebook, pensa, isso é velha aliança, isso é nova aliança. Antes de lançar aquela condenação ou cobrar aquilo do irmão, pensa, isso é velha aliança, isso é nova aliança. Ou até cobrar de si mesmo. É pensar, eu estou querendo fazer boas obras ou estou querendo dar frutos? Que a nossa vida seja cheia de frutos da nova aliança, frutos da nova identidade que nós temos em Cristo. Nós precisamos entender, precisamos abraçar, mergulhar nisso. Amém? Vamos orar?
Pai, obrigado, Senhor, porque o Senhor fez tudo novo nas nossas vidas. O Senhor fez aquilo que nenhum de nós poderia jamais fazer. O Senhor pagou o preço, o Senhor entregou o seu Filho para morrer por nós, para nos dar salvação, para nos dar nova identidade, para nos dar paternidade. Obrigado, Senhor, porque foi o Senhor quem nos atraiu. Foi o Senhor quem nos recebeu, quem veio até nós e nos buscou, nos tirou do pó, nos levantou. Obrigado, Senhor, pela história de vida que cada um tem aqui, pelo testemunho que cada um aqui poderia dar hoje, do antes e do depois, do teu resgate. Mas, Deus, ajuda-nos a compreender o que tudo isso significa nas nossas vidas e a viver a nova aliança que temos em Cristo. Ajuda-nos a compreender e sairmos debaixo do jugo da condenação da lei e do jugo do pecado e da condenação do pecado. E ajuda-nos a viver esse tudo novo em Ti, Senhor. Que nós possamos realmente abrir mão do velho homem, abrir mão de tudo aquilo que fazíamos no passado e vivermos o novo do Senhor a cada dia. E assim, Deus, brilharmos a Tua luz para as pessoas, brilharmos a Tua luz na nossa comunidade, fazermos a diferença que o Senhor quer que façamos. E que nesse processo todo a nossa comunhão seja perfeita. Que o Senhor nos atraia como irmãos, como família, e que de fato sejamos um em Ti. Esse é o nosso desafio, Deus. Que o Senhor nos capacite a isso. E se há alguém aqui hoje, Pai, que ainda não Te conhece, que ainda não Te recebeu como Senhor e Salvador, que haja agora, Deus, essa decisão. Que possa haver agora uma decisão por Ti. Um dizer, Senhor, eu Te quero, Senhor, eu quero Te conhecer como meu Senhor, como meu Salvador. E que por isso haja festa no céu. Em nome de Jesus, que haja salvação nessa manhã. Nós Te agradecemos por todas as coisas. Pedimos a Tua bênção pelos dias por vir, por essa semana, todos os eventos, tudo que vai acontecer, pela exposição agropecuária que está acontecendo aqui em Londrina. Deus, que o Senhor guarde aquelas pessoas, que o Senhor as abençoe, aqueles que estão na estrada, que estão vindo, indo, que não haja acidentes, mas que haja segurança, que nós possamos estar salvos debaixo das Tuas asas. Eu Te peço em nome de Jesus. Amém.